tá? Tirar essa capinha. Graça e paz, irmãos, para você que nos assiste, nós iremos começar o nosso culto ao Senhor Jesus. Nós estamos hoje em 2 canais, Facebook, para você que nos assiste no Facebook, graça e paz, Deus abençoe sua vida. Para você que nos acompanha no Instagram, graça e paz, Deus abençoe sua casa, sua família. Estamos aqui mais uma noite, assim como prometemos estar, e peço que o Espírito Santo entre em teu lar agora em nome de Jesus, que você possa levantar altar de adoração ao Senhor onde você está. Então, em nome de Jesus, feche os seus olhos, eu quero orar com você. Aleluia, nós te louvamos, Senhor, nós exaltamos o teu santo nome. Tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre, Pai. Aqui nós estamos em tua presença para exaltar e benzer o teu santo nome, Senhor Jesus. Pai, onde esse culto estiver alcançando, em nome de Jesus, só possa se mover, Pai. Nós te damos liberdade. Nós sabemos que o teu nome está acima de todo nome. Nós cremos, Senhor Jesus. Manifeste-se em nós e através de nós, ó. Fique à vontade aqui, Senhor Deus. Nós levantamos nessa noite um altar de adoração ao Senhor, e nós te convidamos para este lugar.
aqui, rendido estou. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Em pedaços minha alma estava, mas por tua graça refeito sou. Sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, sublime graça.
posso ver teus olhos de amor, Glória a Deus, para aleluia. que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria de cumprimentar a todos, vocês que estão nos assistindo, as pessoas que estão nos ouvindo, com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Hoje é domingo, mais conhecido como domingo de Páscoa. Antes de nós entrarmos de fato aqui na palavra do Senhor, quero dar apenas um resumo rapidamente do que significa isso, de qual é o símbolo disso. O povo de Israel, quando foi liberto do Egito, a última praga que teve foi a morte dos primogênitos. Então o Senhor deu uma ordem para que todo o povo, eles matassem o cordeiro, e com o sangue do cordeiro que eles pintassem então os umbrais da porta, para que quando o anjo da morte passasse, então eles iriam passar por aquela casa e iriam ver aquele sinal e eles iam embora. Então quando o povo foi liberto do Egito, esse símbolo da Páscoa, então eles comemoravam com o cordeiro, com o vinho, com os pães asmos e com as ervas amargas. Esse sinal, quando o nosso Senhor Jesus veio, e a última ceia, quando ele se assentou com os seus discípulos, então ele pegou o pão e o cálice no dia da Páscoa, e não tinha o cordeiro naquele momento, porque o cordeiro simbolizava o nosso Senhor Jesus. E também não tinham as ervas amargas, porque o sinal de amargura, de dor, seria de que o nosso Senhor iria levar sobre ele todas as nossas dores, todos os nossos pecados, tudo ele levou sobre a vida dele. E o que nos restou foi então o pão e o cálice, que nós conhecemos como o corpo e o sangue de Cristo. Então, esse é o verdadeiro símbolo da Páscoa. Amém? A morte de Jesus por nós. A palavra do Senhor Jesus diz, logo quando João Batista encontrou com Jesus, ele disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós sabemos que Jesus veio para nos salvar, para nos resgatar, para nos redimir, para pagar um preço por nós. Mas nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos fazer valer a pena o que Jesus passou por nós. Nós precisamos de fato reconhecer o nosso pecado e então entregar a nossa vida para Ele. E com isso, eu gostaria de abrir com vocês a palavra do Senhor. No livro de 1 João, capítulo 2. João, capítulo 2, lá no finalzinho, versículo 1 e 2. João, capítulo 2, versos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Eu gostaria de ler mais um texto, Eclesiastes 7:20.
Abre em Salmos, vem Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 7, versículo 20. Diz assim: na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Em cima desse texto, eu quero orar com vocês. Pai, nós queremos te render honra, glória, louvor e adoração. Que o Senhor possa ter recebido todas as nossas canções, o nosso louvor, a nossa adoração. E que neste momento, Senhor, assim como o Senhor ministrou o meu coração, que o Senhor possa ministrar a cada coração que está nos ouvindo neste momento. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos entender de fato o que significa a Páscoa e que nós possamos nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, e que nós possamos confessar que só Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Que nós, em nome de Jesus, nós possamos nos voltar ao Senhor. Que nós possamos reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada. Que nós somos dependentes do Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão, das Suas misericórdias. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te peço que o Senhor vá até cada casa, a cada lar, a cada família, a cada vida, e que o Senhor possa ministrar de forma sobrenatural sobre cada um. Que o Senhor possa soprar o Teu vento sobre cada pessoa. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa tirar as escamas que tem cegado, que o Senhor possa tirar os tampões dos ouvidos que tem deixado o Seu povo surdo e não tem escutado a Tua palavra. Pai, que a Tua palavra possa penetrar em cada coração no nome santo de Jesus. Eu te louvo e te agradeço porque Tu és fiel e a Tua palavra ela nunca volta vazia. Amém. Aleluia. Tu és santo, Tu és poderoso, Deus. Amém. Eu quero nessa noite falar sobre 4 pessoas. Eu quero falar sobre Faraó. Eu quero falar sobre Davi. Eu quero falar sobre o filho pródigo. E eu quero falar sobre mais alguém que agora eu esqueci. Faraó, Saul, Davi e o filho pródigo. Faraó, Saul, Davi e o filho pródigo. Para nós falarmos de Faraó, no livro do Êxodo, no capítulo 9, no versículo 27 do livro do Êxodo, Êxodo 9, 27, Faraó diz assim: então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse: esta vez pequei. Eu quero frisar sobre essa palavra, pequei. Eu pequei. E eu quero mostrar para vocês que essa palavra ela pode ser falada por lábios de várias pessoas, mas ela pode também ter vários pesos diferentes. Essa palavra ela pode ser falada por uma pessoa que verdadeiramente reconhece que errou, que pecou e que está disposto a se arrepender. Mas também pode ser falado por lábios de pessoas mentirosas que só falam por falar. Mas ela também pode ser falada pelo lábio de pessoas que às vezes está passando por uma dificuldade e diz: Senhor, eu pequei. E esse primeiro ponto que eu quero falar é sobre Faraó, que é um pecador endurecido. Muitas pessoas, assim como Faraó, reconhecem que pecaram, que erraram. Mas se nós formos ler o contexto dessa história, nós vamos entender o porquê Faraó, um homem que se achava o tal, um homem, que para ele era o supremo, acima de todos, que governava o Egito, como que esse homem chega a um ponto de reconhecer que pecou? Por que ele disse isso? E se você for ler, no versículo 22 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: estenda a mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre o gado, sobre a erva do campo, na terra do Egito. E Moisés estendeu a vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca
houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Faraó estava em um momento de dificuldade. E nesse momento de dificuldade, em meio a saraiva, em meio a trovões, em meio a fogo, então ele manda chamar Moisés e Arão e fala: ei, eu pequei. Sabe, eu gostaria de ilustrar para vocês algo que todo mundo já assistiu, o filme do Titanic, todo mundo já escutou essa história. E eu imagino, Rodrigo, as pessoas que estavam ali naquele navio, se eu não me engano, era cerca de 2.200 pessoas que estavam embarcadas naquele navio. E quando o navio então começa a afundar, quantas pessoas que não tinham seu coração endurecido por causa do pecado, se ajoelha, começa a chorar e fala: Senhor, me perdoa, Senhor, me arrependo, Senhor, se o Senhor me livrar daqui, nunca mais eu vou fazer isso. Se o Senhor me livrar dessa morte, se o Senhor me livrar desse naufrágio, nunca mais eu vou beber, nunca mais eu vou fumar, nunca mais eu vou desobedecer ao Senhor, eu vou te servir, eu vou entregar a minha vida diante do teu altar. Quantas e quantas pessoas não fizeram isso? E sabe, se eu não me engano, foram cerca de 700 pessoas, 750 pessoas, mais ou menos, que foram salvas, que colocaram os seus pés em terra firme. Agora, imagina comigo de quantas dessas pessoas que dobraram o seu joelho em meio a essa dificuldade, em meio a esse problema, quantas pessoas que falaram: Senhor, eu vou te servir, mas quando colocaram os seus pés em terra, abandonaram tudo que tinha falado. Quantas pessoas, quando estavam em dificuldade, falaram que iam entregar sua vida para Jesus, mas quando chegaram em terra firme, viraram as costas para o Senhor, como se nada tivesse acontecido. Quantas pessoas falaram que iam deixar de fazer isso e aquilo, mas quando chegaram em terra firme, fizeram coisas piores do que quando tinham falado antes. Sabe, Faraó está nesse momento. Ele está cercado por destruição, por fogo, por saraiva. Está sendo destruído os homens, o seu reino, as plantações, os animais. Então ele se depara em um momento de dificuldade e diz: Senhor, eu pequei. E quantas pessoas não têm falado isso? Sabe quantas pessoas nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo têm dobrado os seus joelhos e falado: Senhor, se o Senhor livrar minha casa, se o Senhor livrar minha família, eu prometo que eu vou te servir com alegria. Sabe quantas pessoas, talvez no bairro onde já chegou essa doença, ou na família mesmo que já se instalou isso, quantas pessoas ao ver os caixões sendo lacrados, quantas pessoas não têm dobrado os joelhos e falado: Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu pequei. Mas uma coisa eu penso: e quando tudo isso passar? E quando o sol da justiça voltar a brilhar? Sabe, quando toda essa pandemia passar, toda essa loucura passar, toda essa quarentena passar, essas pessoas que têm um coração endurecido, tomara que elas não se esqueçam do voto que fez com o Senhor. Porque o Senhor, Ele nunca se esquece dos votos que nós fazemos com Ele, mesmo que seja num momento de dificuldade. Sabe, porque, Rodrigo, muitas pessoas, quando estão num momento difícil, falam isso: Senhor, eu pequei, eu me arrependo. Mas logo que passa essa turbulência, se esquece de tudo isso. Sabe, se você for ler aqui, ó, nós lemos o 22, nós lemos o 27, quando o Faraó fala: eu pequei. Mas se nós formos olhar aqui, ó, no versículo 33, diz assim: saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade e estendeu a mão. Faraó falou assim: fala com o Senhor para nos livrar, porque eu vou deixar o povo embora. E aí Moisés então sai e estende as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo o Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar e agravou o seu coração, ele e os seus servos. Quantas pessoas não têm feito isso? Quantas pessoas não têm o coração endurecido e falam: Senhor, eu pequei, mas depois que tudo passa, volta a fazer as coisas piores do que fizeram atrás. Sabe, eu já vi um jovem que estava com câncer, eu vi o Senhor curando, eu vi ele melhorando, e
Logo depois que tudo isso passou, desculpa, não era nem um câncer, era a AIDS. Muitas pessoas falam, não tem cura, mas nós sabemos que o nosso Deus pode todas as coisas. E ele foi curado. Mas depois que passou, depois que ele foi curado, voltou a fazer coisas piores do que ele tinha feito antes. Sabe, nós podemos ver isso várias e várias vezes. Nós vemos pessoas com o coração endurecido, que fala, que se arrepende, que diz que eu pequei, mas depois que passa a tempestade, voltam a praticar os mesmos pecados. Eu quero falar sobre outro homem. O seu nome é Saul. E para falar sobre Saul, eu quero abrir com vocês o livro de 1 Samuel, no versículo 15. Samuel capítulo 15, versículo 24, diz assim: Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Saul é um pecador mentiroso, um pecador insincero. Da mesma forma que Faraó era um pecador com o coração endurecido, Saul era um pecador insincero. Sabe, ele era aquela pessoa que falava o que o seu líder queria ouvir, que falava o que as pessoas gostariam de ouvir. Mas quando ele disse isso aqui, eu pequei, de fato ele não queria dizer isso. Sabe, se nós formos ler o contexto da história, nós vamos ver que ele foi lá, derrotou, assim como o Senhor disse sobre a palavra, que eles iriam vencer, mas que era para destruir tudo, que era para matar os animais, que era para matar todo mundo. Mas aí ele preserva então o rei e os bons animais, os melhores animais. E quando Saul escuta e vai até ele e fala assim: que barulho é esse que eu tenho escutado? Ele fala assim: não, eu separei o melhor que é para sacrificar para o Senhor. Mentira, era um mentiroso. Sabe, e quando nós se deparamos com ele falando assim: eu pequei porque tenho transpassado o dito do Senhor, e ele falava assim: porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Mentira, ele não temia a ninguém, ele não temia o povo. Sabe, Rodrigo, nós temos visto dentro das nossas igrejas pessoas que têm dobrado o joelho, têm confessado pecados, talvez para o pastor, e têm falado: pastor, eu errei, eu pequei, eu me arrependo. Mas quando sai dali, as suas palavras são mentirosas, são apenas palavras para que o pastor possa ouvir e se agradar dessa pessoa. Sabe, quantos jovens não têm chegado até os nossos líderes, até você, até os líderes da igreja, até o líder dos jovens, e tem falado: ah, meu líder, sabe, eu dei uma escorregada com a minha namorada, eu pequei, eu errei, eu me arrependo. Mas só está falando da boca para fora, está contando mentira para que o seu líder possa ouvir e se agradar dele. Mas na primeira oportunidade que essa pessoa tem, ele pega a namorada, ele pega o namorado e vai para o primeiro motel que encontra. Sabe, não tem verdade nas suas palavras, não tem verdade, fala da boca para fora, fala por falar. E o Senhor me deu alguns versículos em cima disso. Provérbios 12, 22 diz o seguinte: Provérbios 12, versículo 22: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Os lábios mentirosos são abomináveis. Sabe o que Apocalipse fala no capítulo 22, no versículo 15? Apocalipse capítulo 22, versículo 15 diz assim: ficarão de fora. Ficarão da onde que está falando? Do reino do Senhor. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Todas essas pessoas ficarão de fora do reino dos céus. Sabe, então essa pessoa, ela precisa rever que ela tem os lábios mentirosos e se prostrar diante do Senhor e falar: de verdade, Senhor, eu me arrependo.
eu me arrependo. E a terceira pessoa que eu quero falar, então eu quero sair desses dois exemplos ruins, maus que nós tivemos de pessoas que falam, eu pequei, mas não tem verdade, mas tem o coração endurecido. Eu quero falar sobre um homem que é um homem segundo o coração de Deus. Esse homem é Davi. No livro de 2 Samuel, nós vamos encontrar Davi falando que pecou, eu pequei. 2 Samuel 12, 13. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13 ou 18, peraí. 2 Samuel 12, 13. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Sabe, aqui eu encontro uma pessoa que tem um arrependimento verdadeiro, genuíno. Esse é o arrependimento do santo. Se nós formos olhar o contexto da história, nós vamos ver que Davi foi adúltero e um assassino. Mas quando ele se depara na presença de Natã, e Natã conta para ele o que o Senhor tinha mostrado, então Davi se arrepende. E o Senhor, ele conhece um coração arrependido. Sabe, mais do que palavras, mais do que gestos, o Senhor está preocupado com a intenção do nosso coração. E Deus, a palavra diz que Ele sonda e Ele esquadrinha o coração do homem. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece, o Senhor conhece. Esse é um arrependimento de um homem que já é filho de Deus. Um arrependimento aceitável diante de Deus. Se nós formos olhar para os salmos de Davi, e eu gostaria de citar um salmo, que é o Salmo 51, e nós vamos encontrar o que é um coração arrependido. Nós vamos encontrar no Salmo 51 o que é um coração de um santo arrependido. Eu gostaria de ler apenas alguns versículos do Salmo 51, mas se nós formos meditar nos salmos de Davi, nós vamos encontrar vários versículos de um coração arrependido. Salmo 51, versículo 1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, ou segundo a tua bondade, a tua misericórdia. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejais justificado quando falares, e puro quando julgares. Sabe, a primeira preocupação de Davi era sobre os seus atos ferir o Senhor. Ele fala aqui, ó, contra ti somente pequei. Ele tinha pecado contra o homem, mas ele coloca Deus em primeiro lugar. Senhor, contra ti somente pequei. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Aí ele começa a falar, purifica-me, e ele vai se entregando ao Senhor. Sabe, se nós formos meditar nos salmos de Davi, nós vamos encontrar várias coisas de um coração quebrantado. Vários versículos de um coração de alguém que diz, eu pequei, mas não está falando com o coração endurecido, e não está falando com lábios mentirosos. Nós vamos encontrar isso de verdade, de um verdadeiro adorador. Salmo 119, ele fala bem assim, Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele era um homem que se preocupava com isso. Ele era um homem que se preocupava em conhecer o Senhor, em meditar na palavra do Senhor, para não pecar contra o Senhor. Ele tinha essa preocupação. No Salmo 19, nós vamos encontrar que Davi ora até por pecados ocultos. Não eram pecados escondidos, mas por pecados que ele nem tinha consciência de que pecava. Sabe quando a gente erra e nem sabe que errou?
ele pedia perdão, mas um perdão verdadeiro por esses pecados, até por pecados que ele não se lembrava, que ele não sabia. E por último, eu quero falar sobre o filho pródigo, que é uma parábola muito conhecida sobre todos nós. Lucas, capítulo 15. Versículo 18. Lucas, capítulo 15, versículo 18, diz assim: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Sabe, esse é também o coração de alguém que se arrependeu. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Quantos não conhecem essa história do filho pródigo? Do filho que pediu a sua herança, de que foi repartida entre eles, entre os dois filhos. O filho que pegou toda aquela riqueza que o pai tinha dado e saiu de casa. O filho que foi gastar tudo com coisas que desagradavam ao Senhor. Um filho que gastou todo o seu dinheiro, que desperdiçou toda a sua riqueza, toda a sua herança. Um filho que se encontrou em um momento que não tinha mais nada. Não tinha mais dinheiro, não tinha mais comida, não tinha mais amigos. Sabe, eu estava conversando com o Rodrigo esses dias, e a gente estava falando sobre a pessoa que tem essa facilidade de expor, lembra, Rodrigo? Até sobre essa história do filho pródigo, e a gente começa então a imaginar do que ele viveu, de como ele viveu. Talvez você se lembre até de algo que você fez. Eu me lembro de coisas que eu fiz como filho pródigo. Eu me lembro de quando eu falei com meu pai, falei: pai, eu não quero saber mais de igreja, eu não quero saber mais de louvor, eu não quero saber mais de tocar, eu quero viver a minha vida, eu quero curtir a minha vida, sabe? E eu me deparo então com esse filho que saiu de casa, sabe, que falou: pai, eu estou indo embora, eu vou viver a minha vida, eu não quero saber mais disso, eu não quero saber de estar aqui, eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer as pessoas. Sabe, de um filho que gastou a sua vida sem pensar nas consequências. Sabe, mas chega um momento da nossa vida, querido, que nós nos deparamos em locais que não tem mais ninguém que nos ajude, em circunstâncias que nós não temos mais para onde descer, porque nós chegamos já no fundo do poço. Sabe, no momento que você não pode olhar para o lado e não tem ninguém para você contar. E ao se deparar com essa situação, olhando para o contexto da história, nós vamos ver então que uma pessoa fala: ó, eu tenho um trabalho para você, cuide lá dos meus porcos. E eu imagino o quão pouco que ele ganhava, que ele não tinha dinheiro para comprar comida, e a sua fome fez com que ele desejasse comer a comida dos porcos, sabe? E vivendo isso, passando por tudo isso, ele chegou no momento de olhar para dentro de si mesmo e falar: poxa, eu deixei a casa do meu pai, eu deixei tudo que tinha de melhor, eu deixei comida, eu deixei a minha família, eu deixei os meus amigos de verdade, e eu estou aqui nessa situação, sabe? Eu vou me levantar daqui, eu vou ir de volta, de encontro com meu pai novamente. Sabe, o que nós precisamos é isso, é de reconhecer que nós estamos entre os porcos, é reconhecer que nós estamos no lamaçal do pecado, e é entender que ainda existe um pai que está de braços abertos. E esse filho então ele retorna para a casa do pai. Eu imagino o que ele veio pensando pelo caminho, sabe, de como seu pai iria receber, de como as pessoas iriam olhar para ele, de como ele iria ser tratado. Eu penso tudo isso, sabe, Rodrigo, porque quando nós encontramos em uma situação em que nós falamos que não queremos mais, e quando nós nos arrependemos e queremos voltar com arrependimento, também vem sabe, eu achar: como vão olhar para mim, o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim. Com o arrependimento também vem o orgulho, o medo.
mas ele continuou o seu caminho de volta para casa. O que muitas pessoas precisam é continuar o caminho de volta para casa. Mesmo que tenham caído, mesmo que tenham errado, se levantou, continue o caminho de volta para casa. Sabe, nós precisamos continuar o nosso caminho de volta para casa. Você que está me escutando, você precisa se levantar e continuar o seu caminho de volta para casa. E eu vejo que o seu pai, então, quando avista o filho de longe, e ele desce correndo para ir de encontro aos seus filhos, ao seu filho, ele o abraça, ele não rejeita. E assim Deus faz conosco, ele não nos rejeita, mas sim ele nos abraça. E tem um pastor, o seu nome é Henry, ele diz assim: o pai, quando viu o filho, havia olhos de misericórdia. Ele correu para o encontro e haviam pernas de misericórdia. Quando ele abraçou ao redor do pescoço do filho, havia ali braços de misericórdia. Quando o pai beijou o filho, havia beijos de misericórdia. E ele disse: havia palavras de misericórdia. Quando ele disse: tragam a melhor roupa para o meu filho, havia atos de misericórdia. Há muitos que têm fugido por muito tempo. Há muitas pessoas que têm fugido por muito tempo. Mas Deus diz: ei filho, retorne. Ei filho, retorne. Ei filho, retorne. Se você está dizendo neste momento: Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, que esse dizer eu pequei, que não seja com coração mentiroso, que não seja com coração endurecido, mas que seja com coração quebrantado diante do Senhor. Você precisa voltar de encontro à casa do Pai. Você precisa de correr de encontro aos braços do Pai. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, este alcança misericórdia. O que é misericórdia, Diego? Misericórdia, querido, é quando você faz algo que não tem perdão. Misericórdia é quando você faz alguma coisa que não tem como você ser perdoado. E se você encontra perdão ali, este é um ato de misericórdia. O que nós merecíamos o juízo eterno. Mas Deus teve misericórdia de nós, e Ele enviou o seu Filho unigênito, para morrer em nosso lugar. E este Filho, Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Ele se fez maldito por nós. E este Filho, Ele se tornou primogênito. E Ele está dizendo: ei, volte para a casa do Pai, volte para os braços de misericórdia. Ei, querido, volte, ainda é tempo. Ainda é tempo. Volte para os seus braços de amor. Corre para os seus braços de amor. Volte. Ainda é tempo. Dobre os seus joelhos e confesse ao Senhor Jesus os seus pecados. Os teus braços de amor. Eu vou correndo para os teus braços de amor. Eu vou correndo para os teus braços de amor. Eu vou correndo. Corra também, querido. Corra, corre, livrando as armas. Corre
nunca veio um pecador de encontro a Cristo que Ele o mandasse embora. Nunca no mundo houve um pecador arrependido que fosse de encontro ao Senhor e Ele virasse as costas. Nunca no mundo houve um pecador que fosse de encontro a esses braços de amor e não encontrasse um abraço. Nunca no mundo, Rodrigo. E não vai ser com você que o Senhor vai fazer isso. Se você se arrepende, se você confessar com seus lábios que Ele é o Senhor, que Ele é o seu Salvador, Ele vai te encontrar com os braços de amor. Ele terá misericórdia de você, mesmo que você acha que você não mereça. Ele vai te abraçar, Ele vai trocar suas roupas, Ele vai colocar roupas novas, Ele vai te colocar a sandália nos pés, Ele vai colocar um anel em tuas mãos e dizer: filho, filho, ei filho, você estava morto, você estava morto, você estava perdido, mas você foi encontrado. Você estava morto, mas reviveu. Vem, vem, vem. Eu tenho lugar para você na mesa. Eu tenho lugar para você na mesa. Se assente na mesa e coma, porque eu estou aqui para te servir. Mesmo sendo Deus, eu quero te servir. Ei querido, esse é o momento. Esse é o momento. Volte para Ele, volte para Ele, volte para Ele. Volte para Ele, volte para Ele. Eu vou correndo, correndo, correndo para os teus braços de amor. Eu vou correndo, correndo, correndo para os teus braços de amor. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar com você que se arrepende. Eu quero orar com você que quer que o Senhor mude a sua vida, mude a sua história. Eu quero orar com você, querido, que está arrependido neste momento. Você que diz: Senhor, eu pequei, e em seus lábios tem verdade. Você que diz: Senhor, eu pequei, e o seu coração não está endurecido. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Estava sobre ele. aleluia. Vamos orar. E se for possível, você que está na sua casa, se for possível, dobre os seus joelhos e nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Chico que nos trança paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras foi curado. Pelo sangue derramado eu fui reconciliado. Pelas suas pisaduras fui curado. Pelo sangue de Jesus eu fui reconciliado. Pai, nós dobramos os nossos joelhos, nós derramamos o nosso coração diante de Ti, diante do Teu altar. Nós nos prostramos aos pés da cruz e nós reconhecemos que nós somos pecadores, Senhor. E nós reconhecemos que nós precisamos da Sua graça e da Sua misericórdia. Senhor, nós reconhecemos que nós somos falhos, miseráveis e pecadores. Nós reconhecemos, Senhor, que sem o Seu amor, que sem o Seu perdão, que sem a Tua graça,
que sem a consolação do Espírito Santo nós não somos nada. Nós reconhecemos que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós derramamos o nosso coração diante de Ti, Deus. Um coração sincero diante de Ti, Senhor. E nós dizemos: Senhor, eu pequei. Senhor, eu pequei. Eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Pai, eu quero orar, Deus, por essas pessoas que estão com o coração quebrantado diante do Teu altar. Que o Senhor possa tomar elas pelos Seus braços poderosos, Deus. Pai, que o Senhor possa trazer elas para perto do Senhor. E que o Senhor possa mostrar esse amor que é imprudente, esse amor que é ousado, esse amor que é poderoso, que é tremendo. Pai, em nome de Jesus, Tua palavra diz que o Senhor jamais lança fora um coração quebrantado, um coração contrito diante do Senhor. Que o Senhor possa receber todas essas pessoas que têm entregado o coração diante do Teu altar. Todas essas pessoas, Senhor, que têm restaurado o altar neste momento. Todas essas pessoas que têm colocado cada pedra no lugar, cada lenha no lugar. Cada pessoa que tem colocado sobre o altar como oferta ao Senhor. Que o Senhor possa tomar essas vidas em Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor dê força na caminhada, Deus, para que eles não naufraguem no percurso de encontro ao Senhor. Não deixe que a sua fé naufrague, não deixe que a sua fé seja abalada, mas que eles possam persistir em buscar ao Senhor, em conhecer ao Senhor, em se render ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor. Eu oro a Deus, para que essas pessoas possam ter um encontro genuíno com o Senhor Jesus. Restaura, Senhor, os casamentos, restaura as famílias, restaura, Senhor, a comunhão, restaura, Senhor, a comunhão. Restaura, Senhor, restaura, Senhor, restaura, Senhor. Pai, em nome de Jesus, alianças que foram quebradas, alianças que foram quebradas. Pai, em nome de Jesus, restaura as alianças, restaura as alianças, restaura a comunhão com o Senhor, restaura, Senhor. Pai, em nome de Jesus, restaura a comunhão, restaura, restaura, Senhor. As 99 deixou no abismo e pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, curou tuas feridas, pôs em teus ombros e ao redil voltou. Aleluia. Ele foi de encontro a você, querido. Ele foi de encontro a você.
Ele curou suas feridas. Ele colocou você nos ombros. E Ele está voltando para celebrar com a sua noiva. Ele está voltando para celebrar com a sua igreja. Todas essas pessoas que foram encontradas pelo Senhor Jesus, todas essas pessoas que entregaram seu coração para Ele, que Ele curou as feridas. Nós falamos sobre o bom samaritano na quinta-feira. E sabe, Ele tem colocado vinho e Ele tem colocado azeite. Ele tem curado as nossas feridas. Ele tem cuidado de nós. E não se preocupe, porque mesmo em tempos difíceis, Ele continuará cuidando dos seus. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Que o Senhor possa te abençoar, querido, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua família. Nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo difícil, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, não se esqueça das promessas que você fez para o Senhor. Porque o Senhor, Ele não se esquece das promessas que Ele tem feito para as nossas vidas. E se você fez, cumpra todas as suas promessas. Porque o Senhor, da parte dEle, Ele sempre cumprirá as promessas dEle. Amém? Nós estamos encerrando. E nós temos feito o nosso culto todas as quintas e domingo. Quinta-feira, 19h30. Domingo nós temos escola bíblica pela manhã, às 9 horas da manhã. E à noite nós temos celebrado juntos com o Senhor. Nós continuaremos celebrando juntos todos, até tudo isso passar ou até o nosso Senhor Jesus voltar. Amém? Vamos orar encerrando? Senhor, nós queremos te agradecer por esse período que passamos aqui. Nós queremos te agradecer por cada vida que foi tocada pelo Senhor, que cada vida que foi transformada pelo Senhor, porque a adoração, o louvor, ele não muda quem tu és, mas ele muda quem nós somos. Que cada vida possa ser mudada e possa ser tocada pelo Senhor todos os dias. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem se importado conosco. Nós queremos te agradecer porque o Senhor tem sido zeloso conosco, Deus. E o Senhor tem tocado, ó Pai, em nossos corações. O Senhor tem colocado palavras nas nossas vidas, o Senhor amor, para podermos voltar de onde caímos, nos levantarmos de encontro ao Senhor, para podermos prosseguir no caminho da verdade, que é o Senhor Jesus. Nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nós e através de nós. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por cada família, por cada vida que tem colocado esse tempo para adorar ao Senhor. Pai, que as pessoas continuem mesmo em casa, que elas possam entender que o culto não é estar em quatro paredes, mas que o culto começa em nós, que o culto, que a igreja, que o templo somos nós, que nós somos o templo do Teu Espírito Santo. Pai, que nós possamos voltar, Senhor, a cultuar com as nossas famílias, que nós possamos aproveitar este tempo, ó Deus, de estar com os nossos filhos, com a nossa esposa, com os nossos parentes, com os nossos amigos, e possamos dar valor a tudo isso, a todo esse tempo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado pela Tua morte na cruz. Obrigado, Senhor. Obrigado a Deus, porque o Senhor não está sepultado, o Senhor não está no madeiro, mas o Senhor vive e reina para todo sempre. Obrigado por tudo, Jesus. Querido, que aonde você estiver, que você possa estender as suas mãos, que você possa receber essa bênção no nome santo do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, esteja com a tua casa, com a tua família, e que todos que aguardam a volta do nosso Senhor Jesus digam amém, amém e amém. Tenha uma excelente semana na presença do Senhor Jesus. Amém.